Cada nascer do sol é mais do que um fenômeno da natureza. É um convite divino para recomeçar, para encher o coração de esperança e para lembrar que, diante de Deus, nada é impossível. O simples fato de estarmos vivos e respirando já é uma prova do seu amor e da sua fidelidade. Este dia não é apenas mais um na contagem do calendário. Ele é único, carregado de oportunidades para nos aproximarmos do Senhor, renovarmos nossa fé e experimentarmos a grandeza de sua presença. Ao longo da vida, enfrentamos momentos em que os desafios parecem montanhas intransponíveis. Contudo, a palavra nos lembra que a fé move montanhas e que aquele que confia no Senhor encontrará forças que não sabia que tinha. Em Romanos capítulo 8, versículo 31, lemos: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa promessa ecoa em nossos corações como um bálsamo, trazendo certeza de que não estamos sozinhos. Por isso, neste encontro espiritual, queremos convidar você a permanecer conosco até o final desta mensagem, porque, ao longo desta oração e reflexão, vamos abrir o coração para receber palavras que fortalecem, que curam e que reacendem a chama da fé. Deus tem algo preparado para você hoje, algo que pode transformar a sua caminhada, abençoar a sua família e renovar sua confiança no impossível que Ele realiza. Permaneça conosco, não apenas como quem ouve palavras, mas como quem participa de um momento sagrado de entrega e comunhão. Continue assistindo até o fim, porque cada parte desta oração foi pensada para levar paz ao seu coração e esperança à sua alma. Hoje é o dia em que o Senhor quer falar com você. Senhor amado, nesta manhã elevamos nossa voz a Ti, reconhecendo que és o Deus que faz o impossível acontecer. Ainda que nossos olhos vejam barreiras, nosso coração se agarra à certeza de que Tu podes abrir caminhos no deserto e fazer rios brotarem em terras secas. Recebemos este dia como dádiva, e nele colocamos nossas mãos, nossos passos e nossos pensamentos diante da Tua presença. Que a Tua luz nos envolva desde o amanhecer até o entardecer, e que cada instante seja marcado pela graça que vem de Ti. Pai eterno, ao dobrarmos nossos joelhos espirituais diante de Ti, declaramos nossa total dependência. Não caminhamos por nossas próprias forças, mas pela confiança na Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como está escrito em Salmos capítulo 119, versículo 105. A cada respiração reconhecemos o sopro de vida que vem de Ti, e por isso pedimos que estejas conosco em cada decisão, guiando-nos com Tua sabedoria e cobrindo-nos com Teu cuidado. Deus poderoso, sabemos que muitas vezes o peso das lutas diárias tenta apagar nossa esperança, mas nos lembramos da promessa de Isaías, capítulo 40, versículo 31, onde está escrito que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Por isso, hoje nos erguemos diante de Ti com fé renovada, certos de que o Senhor está nos sustentando com Tua mão forte. Que possamos vencer o cansaço, superar as angústias e permanecer firmes na certeza de que a vitória vem do alto. Senhor, confiamos a Ti nossos pensamentos e emoções, porque sabemos que o inimigo muitas vezes tenta semear dúvidas e medos. Mas Tua palavra diz em 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que toda muralha de medo e incredulidade seja derrubada agora, e que a paz que excede todo entendimento, prometida em Filipenses capítulo 4, versículo 7, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Pai querido, oramos pela nossa família, por aqueles que estão próximos e também por aqueles que estão distantes. Que o Teu amor seja o elo que nos une, mesmo em meio às diferenças e dificuldades. Que o lar de cada um seja marcado pela presença do Espírito Santo, trazendo harmonia, perdão e reconciliação. Protege cada filho e filha que confiam em Ti, derramando sobre eles bênçãos sem medida, e que eles cresçam em sabedoria e graça diante de Ti e dos homens, como Jesus cresceu, conforme Lucas, capítulo 2, versículo 52.
Senhor, colocamos em tuas mãos o futuro dos nossos filhos. Que cada passo deles seja dirigido pelo teu Espírito, que cada escolha seja iluminada pela tua palavra. Livra-os dos perigos, das más companhias e dos caminhos de destruição. Guarda sua mente, seus sonhos e seus corações, e que eles sejam exemplo de fé, bondade e obediência. Que tuas promessas se cumpram em suas vidas e que eles nunca se afastem da tua presença, mesmo diante das tentações que o mundo oferece. Pai amado, também te apresentamos o nosso trabalho, nossas responsabilidades e projetos. Muitos de nós enfrentam desafios no emprego, outros buscam uma oportunidade de colocação. Confiamos a Ti cada currículo enviado, cada entrevista realizada, cada porta que ainda parece fechada. Abre caminhos, ó Senhor, porque cremos no que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Que o Senhor abre portas que ninguém pode fechar. Derrama favor sobre nossas vidas, para que o trabalho de nossas mãos seja abençoado. Senhor, em meio às nossas tarefas diárias, não nos deixe perder de vista o propósito maior, glorificar o Teu nome em tudo o que fazemos. Que cada atividade seja feita como para o Senhor, e não para os homens, como ensina Colossenses capítulo 3, versículo 23. Que sejamos luz nos ambientes em que estivermos, levando esperança aos colegas e sendo testemunho vivo do Teu amor. Que em nossos empregos, negócios ou ministérios, Tua presença seja o diferencial que nos conduz ao sucesso verdadeiro. Deus de cura, lembramos diante de Ti todos aqueles que enfrentam enfermidades físicas, emocionais ou espirituais. Tua palavra declara em Isaías, capítulo 53, versículo 5, que pelas feridas de Jesus fomos sarados. Por isso, pedimos que o bálsamo da Tua cura seja derramado agora sobre cada enfermo, restaurando órgãos, renovando células, fortalecendo o corpo e trazendo paz ao coração. Que todo diagnóstico seja colocado sob a Tua autoridade, pois nada é impossível para o Senhor. Pai, sabemos que muitas vezes a dor parece falar mais alto que a esperança, mas confiamos no Teu poder que ressuscita, que renova, que transforma. Que cada pessoa que sofre encontre alívio na certeza de que o Senhor não abandona os seus. Que o Espírito Santo seja o Consolador presente nas noites de choro, trazendo a promessa dos Salmos. Capítulo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Senhor, também colocamos diante de Ti nossas fraquezas. Reconhecemos que sozinhos não conseguimos vencer as tentações e lutas que nos cercam. Por isso pedimos a Tua força para resistir ao mal e permanecer firmes na fé. Reveste-nos da armadura de Deus, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 11, para que possamos resistir às ciladas do inimigo, que em cada batalha espiritual sejamos mais do que vencedores, não por nossos méritos, mas pela graça do Senhor que habita em nós. Pai, clamamos pelo Teu Espírito sobre nossas casas, que cada ambiente seja santificado pela Tua presença, que cada palavra falada dentro de nossos lares seja edificante e cheia de amor. Afasta todo espírito de divisão, de discórdia e de violência. Traz sobre nós a unidade que vem do Teu coração, como foi no Pentecostes em Atos capítulo 2, quando o Teu Espírito encheu a todos que estavam reunidos em um só propósito. Que a mesma presença nos envolva hoje. Senhor, entregamos diante de Ti nossos sonhos, porque sabemos que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, conforme Provérbios capítulo 16, versículo 1. Queremos caminhar segundo a Tua vontade e não segundo nossos impulsos. Se algum projeto não for parte do Teu propósito, que seja removido. Mas se for da Tua vontade, que floresça e dê frutos abundantes, para que possamos testemunhar Tua bondade diante de todos. Pai amado, em meio às distrações do mundo, pedimos que o Senhor mantenha nosso coração firme em Ti. Que não sejamos dominados pela ansiedade do amanhã, nem pelo peso do passado, mas que aprendamos a viver cada dia debaixo da Tua graça, como está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã,
porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Que esta palavra se torne verdade em nossos corações. Senhor, agradecemos pela tua bondade que se renova a cada manhã. Agradecemos pelo alimento, pelo abrigo, pela vida e pela salvação em Cristo Jesus. Muitas vezes olhamos apenas para aquilo que nos falta, mas hoje queremos abrir os olhos para ver quantas bênçãos já temos. Que a gratidão seja o tom da nossa caminhada, lembrando sempre que toda boa dádiva vem do alto, como declara Tiago capítulo 1, versículo 17. Pai, clamamos para que este dia seja marcado por encontros abençoados. Que o Senhor coloque em nosso caminho pessoas que possamos ajudar e que também sejam instrumentos para nos edificar. Que cada palavra que sai de nossos lábios seja temperada com sal, trazendo vida e esperança para quem ouve, conforme Colossenses capítulo 4, versículo 6. Que nossas atitudes sejam reflexo da presença de Cristo em nós, para que outros sejam alcançados pelo teu amor. Senhor, pedimos também por nossos líderes, governantes e autoridades, que eles sejam instrumentos do bem, guiados pela sabedoria que vem do alto. Afasta a corrupção, a injustiça e a violência, e levanta homens e mulheres comprometidos com a verdade e com a justiça. Como está escrito em Provérbios, capítulo 29, versículo 2. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, o povo geme. Que possamos ver dias de paz em nossa nação. Pai, colocamos em tuas mãos as igrejas, os ministérios e os missionários espalhados pelo mundo. Sustenta cada um deles com tua provisão. Dá coragem aos que enfrentam perseguição e abre portas para que o Evangelho continue alcançando vidas em todos os lugares. Que nunca nos esqueçamos do mandamento de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Que sejamos fiéis a esse chamado, seja onde estivermos. 19. Senhor, sabemos que nada é impossível para ti, e por isso entregamos diante de ti nossas maiores necessidades, nossos sonhos mais difíceis e as áreas da vida que parecem sem solução. Confiamos que o Senhor é capaz de transformar lágrimas em alegria, deserto em jardim e morte em vida. Que esta oração seja como incenso suave diante do teu trono e que possamos testemunhar, ainda neste dia, sinais da tua bondade e do teu poder. 20. Pai eterno, te adoramos porque és digno de toda glória, honra e louvor. Mesmo que as circunstâncias mudem, tu permaneces o mesmo. Que possamos viver este dia inteiramente rendidos à tua vontade, confiando que o impossível está em tuas mãos. Assim como Paulo declarou em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Que esta verdade ecoe em nossos corações enquanto seguimos, confiantes, para viver o que o Senhor já preparou. Senhor amado, nesta manhã elevamos nossa voz a Ti, reconhecendo que és o Deus que faz o impossível acontecer. Ainda que nossos olhos vejam barreiras, nosso coração se agarra à certeza de que Tu podes abrir caminhos no deserto e fazer rios brotarem em terras secas. Recebemos este dia como dádiva, e nele colocamos nossas mãos, nossos passos e nossos pensamentos diante da Tua presença. Que a Tua luz nos envolva desde o amanhecer até o entardecer, e que cada instante seja marcado pela graça que vem de Ti. Pai eterno, ao dobrarmos nossos joelhos espirituais diante de Ti, declaramos nossa total dependência. Não caminhamos por nossas próprias forças, mas pela confiança na Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como está escrito em Salmos capítulo 119, versículo 105. A cada respiração reconhecemos o sopro de vida que vem de Ti, e por isso pedimos que estejas conosco em cada decisão, guiando-nos com Tua sabedoria e cobrindo-nos com Teu cuidado. Deus poderoso, sabemos que muitas vezes o peso das lutas diárias tenta apagar nossa esperança, mas nos lembramos da promessa de Isaías, capítulo 40, versículo 31, onde está escrito que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Por isso,
Hoje nos erguemos diante de Ti com fé renovada, certos de que o Senhor está nos sustentando com Tua mão forte. Que possamos vencer o cansaço, superar as angústias e permanecer firmes na certeza de que a vitória vem do alto. Senhor, confiamos a Ti nossos pensamentos e emoções, porque sabemos que o inimigo muitas vezes tenta semear dúvidas e medos. Mas Tua palavra diz em 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que toda muralha de medo e incredulidade seja derrubada agora, e que a paz que excede todo entendimento, prometida em Filipenses capítulo 4, versículo 7, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Pai querido, oramos pela nossa família, por aqueles que estão próximos e também por aqueles que estão distantes. Que o Teu amor seja o elo que nos une, mesmo em meio às diferenças e dificuldades. Que o lar de cada um seja marcado pela presença do Espírito Santo, trazendo harmonia, perdão e reconciliação. Protege cada filho e filha que confiam em Ti, derramando sobre eles bênçãos sem medida. E que eles cresçam em sabedoria e graça diante de Ti e dos homens, como Jesus cresceu, conforme Lucas, capítulo 2, versículo 52. Senhor, colocamos em Tuas mãos o futuro dos nossos filhos. Que cada passo deles seja dirigido pelo Teu Espírito, que cada escolha seja iluminada pela Tua palavra. Livra-os dos perigos, das más companhias e dos caminhos de destruição. Guarda sua mente, seus sonhos e seus corações, e que eles sejam exemplo de fé, bondade e obediência. Que Tuas promessas se cumpram em suas vidas e que eles nunca se afastem da Tua presença, mesmo diante das tentações que o mundo oferece. Pai amado, também Te apresentamos o nosso trabalho, nossas responsabilidades e projetos. Muitos de nós enfrentam desafios no emprego, outros buscam uma oportunidade de colocação. Confiamos a Ti cada currículo enviado, cada entrevista realizada, cada porta que ainda parece fechada. Abre caminhos-lhe, Senhor, porque cremos no que está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Que o Senhor abre portas que ninguém pode fechar. Derrama favor sobre nossas vidas, para que o trabalho de nossas mãos seja abençoado. Senhor, lembramos também diante de Ti todos aqueles que enfrentam enfermidades físicas, emocionais ou espirituais. Tua palavra declara em Isaías capítulo 53, versículo 5, que pelas feridas de Jesus fomos sarados. Por isso, pedimos que o bálsamo da Tua cura seja derramado agora sobre cada enfermo, restaurando órgãos, renovando células, fortalecendo o corpo e trazendo paz ao coração. Que todo diagnóstico seja colocado sob a Tua autoridade, pois nada é impossível para o Senhor. Pai eterno, elevamos nossa voz a Ti pedindo que a Tua presença cubra cada detalhe de nossa vida neste dia. Que os nossos passos sejam dirigidos pela Tua palavra e que nossas escolhas estejam alinhadas com a Tua vontade soberana. Não queremos seguir atalhos que nos afastem do Teu caminho, mas permanecer firmes na estrada estreita que conduz à vida. Concede-nos a sabedoria prometida em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Derrama sobre nós discernimento para não sermos enganados pelas aparências e força para permanecermos fiéis, mesmo diante das tentações. Que possamos ser como árvores plantadas junto às águas, que dão fruto na estação certa e cujas folhas não murcham, como está escrito em Salmos capítulo 1, versículo 3, vivendo debaixo da Tua bênção e prosperidade. Senhor de toda a terra, intercedemos pelos que enfrentam batalhas espirituais ocultas e que muitas vezes não têm força sequer para expressar sua dor. Estende a Tua mão de poder sobre eles e mostra que nenhuma arma forjada contra os Teus servos prosperará, como afirma Isaías capítulo 54, versículo 17. Que o inimigo seja derrotado em cada intento, que toda seta inflamada seja apagada pelo escudo da fé, e que o sangue de Jesus cubra nossas vidas, lares e famílias. Fortalece-nos para resistir ao dia mau
e ajuda-nos a permanecer inabaláveis após termos vencido cada prova. Reveste-nos da tua armadura completa, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 13, para que possamos lutar com coragem e viver em constante vigilância, que a tua paz governe nossos corações e que em cada batalha sejamos lembrados de que não estamos sozinhos, mas guardados pelo Senhor dos Exércitos. Deus de aliança, apresentamos diante de ti nossos relacionamentos, pedindo que sejam edificados sobre o fundamento sólido do amor verdadeiro. Afasta de nós amizades que nos desviam do propósito e aproxima pessoas que nos impulsionem a caminhar em santidade. Que nossas famílias experimentem reconciliação e perdão. Que os lares sejam lares de diálogo e respeito. E que o Espírito Santo seja o vínculo da unidade. Que aprendamos a amar como Cristo nos amou, como está em João capítulo 13, versículo 34, onde o Senhor ordena que amemos uns aos outros assim como Ele nos amou. Que a inveja, a discórdia e a raiva não encontrem lugar entre nós, mas que sejamos conhecidos pela graça que flui de nossas palavras e atitudes. Que cada lar seja um reflexo do teu reino, onde haja paz, fidelidade e compromisso com a verdade. Pai de bondade, clamamos por renovação em todas as áreas que parecem estagnadas, onde há portas fechadas, que sejam abertas segundo a tua vontade. Onde há enfermidades, que a cura seja manifesta em nome de Jesus. Onde há escassez, que a provisão transborde conforme a promessa de Filipenses. Capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Onde há medo, que venha coragem. Onde há dúvida, que floresça a fé. Onde há solidão, que tua presença seja companhia constante. Sustenta-nos com tua mão direita de poder e mostra-nos que o impossível não é limite para quem confia em ti. Que cada passo dado hoje seja testemunho da tua glória, e que o teu nome seja exaltado em nossas vidas, não apenas com palavras, mas com obras que reflitam tua bondade e amor. Senhor, erguemos nossas vozes a ti, pedindo que nos concedas olhos espirituais abertos para enxergar além das circunstâncias. Que não sejamos limitados pelo que vemos com os olhos naturais, mas que possamos viver pela fé, lembrando que em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, está escrito que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Concede-nos a coragem de andar sobre as águas, como Pedro em Mateus capítulo 14, versículo 29, confiando que tua mão nos sustenta quando o vento tenta nos derrubar. Pai eterno, pedimos que o Senhor derrame sobre nós um espírito de perseverança, para que não desistamos diante das dificuldades. Assim como Paulo declarou em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que combateu o bom combate e guardou a fé, queremos também permanecer firmes até o fim. Que cada prova seja vista como oportunidade de crescimento, e cada lágrima como semente de um futuro frutífero, regado pela tua promessa de que aqueles que semeiam chorando, com júbilo colherão, como está em Salmos, capítulo 126, versículo 5. Senhor poderoso, clamamos para que nos ensines a descansar em ti, mesmo quando o futuro parece incerto. Tua palavra nos garante em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que tens pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Que essa promessa seja o alicerce de nossa confiança, lembrando-nos de que nada foge ao teu controle e que cada detalhe da nossa caminhada já está escrito em tuas mãos. Deus de amor, pedimos que enchas nossos corações de compaixão para estender a mão ao necessitado. Que não passemos indiferentes diante da dor do próximo, mas que sejamos como o bom samaritano, em Lucas capítulo 10, versículo 33, que se compadeceu e cuidou daquele que estava caído à beira do caminho. Que possamos viver um amor prático, capaz de transformar vidas através de gestos simples, mas cheios de tua presença. Pai, suplicamos que nos guardes do orgulho e da vaidade, lembrando-nos sempre de que toda honra e glória
pertencem somente a ti. Que possamos ser humildes como Cristo foi, que mesmo sendo Senhor se fez servo, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 7. Que não busquemos reconhecimento humano, mas que a nossa maior alegria seja agradar o teu coração em tudo o que fazemos. Senhor, fortalece nossa fé para que possamos proclamar tua palavra sem temor. Assim como os apóstolos oraram em Atos capítulo 4, versículo 29, pedindo ousadia para anunciar o Evangelho, também pedimos que nos revestes da coragem que vem do alto. Que não nos envergonhemos do teu nome, mas que sejamos sal e luz em meio à escuridão do mundo. Pai eterno, pedimos que o Senhor nos ensine a viver com contentamento, reconhecendo que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem somos em Cristo. Como Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, versículo 12, aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, que também possamos viver essa verdade, confiando que em Ti temos tudo o que precisamos. Senhor, clamamos pela juventude de nossa geração, que muitas vezes se perde em caminhos de ilusão. Guarda-os de más influências, fortalece-os em meio às pressões e dá-lhes sede pela Tua palavra. Que eles sejam como Daniel em Daniel, capítulo 1, versículo 8, que decidiu firmemente não se contaminar, permanecendo fiel mesmo em meio a um ambiente hostil. Pai amado, pedimos também pelos idosos, que tantas vezes carregam marcas de batalhas vividas ao longo dos anos. Dá-lhes vigor, alegria e a certeza de que ainda têm propósito em Ti. Que eles possam declarar como Davi em Salmos capítulo 37, versículo 25. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus fiel, pedimos que o Senhor traga reconciliação onde há corações endurecidos. Que lares divididos sejam restaurados, que relacionamentos quebrados sejam sarados pelo Teu amor. Que possamos viver o que está escrito em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, suportando uns aos outros e perdoando, assim como Cristo nos perdoou. Que a graça seja o elo que une novamente aqueles que se afastaram. Pai, derrama sobre nós o desejo de buscar Tua presença diariamente. Que tenhamos fome e sede da Tua justiça, como declarou Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 6, prometendo que os que têm essa fome serão saciados. Que nossa oração não seja movida por interesse, mas por amor ao Senhor, e que em cada dia possamos nos aprofundar mais em Tua intimidade. Senhor, pedimos que nos dês a coragem de permanecer fiéis, mesmo quando somos provados, assim como os 3 jovens na fornalha em Daniel, capítulo 3, versículo 18, que não negaram a fé mesmo diante do fogo. Queremos também ser achados firmes, declarando que só Tu és digno de adoração. Que nossas vidas sejam testemunho vivo do Teu poder. Deus eterno, suplicamos que nos ajudes a viver em santidade, lembrando que fomos chamados para sermos santos, como está escrito em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Que cada pensamento, palavra e atitude reflitam a Tua pureza, e que o nosso coração seja guardado de toda impureza que tenta nos afastar de Ti. Senhor, pedimos que a nossa fé não desanime diante das demoras. Muitas vezes esperamos respostas que parecem não chegar, mas sabemos que Tua palavra se cumpre no tempo certo. Como está escrito em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, ainda que a visão tarde, ela se cumprirá. Dá-nos paciência para esperar e firmeza para não desistir. Pai amado, pedimos que nossos lares sejam como a casa edificada sobre a rocha em Mateus, capítulo 7, versículo 24, firmados na Tua palavra e inabaláveis diante das tempestades. Que a fé seja o alicerce de nossas famílias e que a Tua presença seja o centro de tudo o que vivemos. Senhor, pedimos que nos ajudes a não retribuir o mal com o mal, mas a vencer o mal com o bem, como ensina Romanos capítulo 12, versículo 21. Que mesmo diante das injustiças possamos responder com amor, lembrando que a nossa justiça vem de Ti e que é o Senhor quem luta por nós. Pai eterno,
clamamos para que nunca nos falte a esperança, mesmo nos dias difíceis. Que sejamos como Abraão, que creu contra a esperança, conforme Romanos capítulo 4, versículo 18. Que nossa fé não dependa das circunstâncias, mas da certeza de que o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. Senhor, encerramos este clamor, reafirmando que nada é impossível para ti. Assim como o anjo disse a Maria em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Que essa palavra ecoe em nossas almas e nos sustente ao longo deste dia. Que cada área de nossas vidas reflita tua glória e que possamos seguir confiantes de que estamos guardados, sustentados e conduzidos pelo teu amor. Pai Santo, clamamos para que o teu Espírito renove nossa mente e nos livre de todo pensamento que não vem de ti. Que sejamos transformados pela renovação do entendimento, como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Afasta de nós a confusão, o engano e a mentira, e enche-nos da verdade que liberta, como Jesus declarou em João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, suplicamos que nos ensines a ser vigilantes, a permanecer atentos em oração e a não nos distrairmos com as ilusões do mundo. Assim como Jesus pediu aos discípulos em Mateus, capítulo 26, versículo 41, para vigiar e orar, queremos estar firmes, atentos, preparados para resistir às tentações e às ciladas do inimigo. Dá-nos sensibilidade espiritual para percebermos os tempos em que vivemos e coragem para permanecermos fiéis. Deus eterno, pedimos que o Senhor nos conceda a alegria genuína que não depende das circunstâncias, que possamos viver o que está em Neemias, capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Mesmo quando os dias forem desafiadores, que a nossa alma se alegre em Ti, sabendo que és o autor e consumador da nossa fé, e que em Ti encontramos gozo eterno que não se apaga. Pai, intercedemos por aqueles que carregam fardos pesados, por corações aflitos e sobrecarregados pelas pressões da vida. Lembramos do convite de Jesus em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que todos nós possamos lançar nossas cargas diante de Ti e receber o descanso que só o Teu amor pode nos dar. Senhor, pedimos que a esperança floresça em nossos corações como fonte inesgotável. Que possamos lembrar sempre de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 até o 23, onde está escrito que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim e se renovam a cada manhã. Que essa promessa nos faça levantar com confiança e avançar sem temor. Deus de justiça, clamamos para que o Senhor nos ensine a andar em retidão e a rejeitar o caminho da corrupção. Que possamos viver conforme está escrito em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus. Que em nossos negócios, relacionamentos e decisões, sejamos íntegros e guiados pela verdade da Tua palavra. Pai, suplicamos que nos guardes do espírito de ingratidão e que nos ensines a reconhecer Tua bondade em cada detalhe. Que sejamos como o samaritano em Lucas, capítulo 17, versículo 15, que voltou para dar glória a Deus após ser curado. Que nunca nos esqueçamos de que tudo o que temos vem das Tuas mãos e que nossa vida é sustentada pelo Teu amor. Senhor, pedimos que nos ajudes a sermos pacificadores, construindo pontes em vez de muros. Jesus declarou em Mateus capítulo 5, versículo 9, Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Que sejamos instrumentos de reconciliação, levando paz onde houver guerra, esperança onde houver desesperança e amor onde houver ódio. Pai eterno, pedimos que o Senhor desperte em nós um espírito de generosidade, que possamos viver. Provérbios, capítulo 11, versículo 25, onde está escrito que a alma generosa prosperará,
e quem dá a beber será também saciado. Que sejamos usados para abençoar outros não apenas com recursos materiais, mas também com palavras de vida, tempo e dedicação. Senhor, clamamos para que os nossos sonhos sejam moldados por Ti e não apenas pelo nosso coração humano. Lembramos de Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Que cada projeto em nossas vidas seja filtrado pelo Teu querer e que possamos aceitar com fé tanto os Teus sim quanto os Teus não. Pai amado, pedimos que nossas vidas sejam marcadas por testemunhos que glorifiquem o Teu nome. Que possamos refletir o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Que cada ato, palavra e atitude seja reflexo da Tua glória e do Teu amor. Senhor, encerramos este clamor reafirmando nossa confiança de que Tu és fiel para cumprir tudo o que prometes. Confiamos na palavra registrada em Josué, capítulo 21, versículo 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Que essa verdade fortaleça a nossa fé e nos faça caminhar em plena confiança, sabendo que o impossível é o terreno onde o Teu poder se manifesta com maior intensidade. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado, porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu amém aqui nos comentários, declarando a sua fé. E aproveite para deixar seu pedido de oração para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo à próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.